botar uma pimentinha aqui rápido para o Marcão continuar. Então bora. Vai lá. Não precisa ir muito atrás, não, Marcão. Vamos fazer o seguinte. Acho que já começa a gerar uma boa discussão. Qual? Hoje a gente já pode afirmar que a dupla de ataque, Gabigol e Pedro, é melhor do que a dupla de ataque Gabigol e Bruno Henrique? Gabigol e Bruno Henrique? Eu não sei, cara. Caralho, filha da puta. Tem o Bruno Henrique nessa história aí, cara. O 2019 é mágico, mano. Tu deu no meio da canela agora. Agora, se você considerar que os dois são uma dupla, né? Você pode considerar se o Pedro e o Gabigol ganharem a Libertadores, acho que sim. É porque aí, assim, aí a gente falta saber qual é o conceito. A gente vai precisar saber qual é o conceito que a gente tem de dupla. Porque senão o Bebeto e Renato é uma dupla também. Não, o Renato jogava mais aberto. São os dois caras de ataque, assim, Marcão. Como sabe, o Romário também foram uma dupla de ataque, assim. Não tem essa. São dois atacantes. Porque assim, o Gabigol nunca foi um atacante de área, cara. Ele nunca foi um cara 9. Sim. Ele foi colocado desde que chegou no Flamengo nessa posição, mas ele sempre foi um cara que vinha pelos cantos. Então, agora, a dupla de ataque. Eu acho que Bruno Henrique e Gabigol é uma dupla melhor do que Gabigol e Pedro. Eu também, cara. Eu também. Por isso que eu tô falando. O Bruno Henrique foi mágico em 2019, 2020. Mágico. E o Gabriel era melhor do que o Gabriel de hoje, cara. O que é um absurdo. O Gabriel tá jogando muita bola. Mas ele... Não, você vê que os números estão falando isso. Com 15 gols para ele igualar 2019. 15. Mas são muitos gols para ele igualar. Muito gol, cara. Falta pouco jogo. Então, sim, sei. Eu acho. Bruno Henrique e Gabigol também já tem aquela questão de afetividade. Os caras ganharam, irmão. Os caras venceram. E aí? Eu acho que esse é o principal diferencial. Porque eu acho que se Gabigol e Pedro ganharem Libertadores e Copa do Brasil esse ano, vai ficar. Mas mesmo assim, Perrotinha, vamos lá. Cara, o Bruno Henrique foi o rei da América. Bruno Henrique foi o rei da América. Então, assim. Será que a gente vai ter ou um Gabigol ou um Pedro escolhido o rei da América? Não sei. Talvez o Pedro. Talvez o Pedro, porque o Pedro está fazendo muitos gols na Libertadores. Então pode ser, né, que eles acabem selecionando e escolhendo o Pedro, esse cara. Mas, assim, eu vou muito nessa linha. Por isso que eu quis botar essa pitada de veneno, Marcão. Porque, para mim, a dupla Bruno Henrique e Gabigol eles se completam de uma tal forma, que aí eu vou falar de novo. Ficou fácil hoje o Dorival falar que, independente do Bruno Henrique ter machucado ou não, eu já cheguei pensando que colocaria o Gabigol junto com o Pedro para jogar. Ele pode até ter pensado, Alain, mas eles não iam ter o tanto de minutos que eles tiveram sem o Bruno Henrique. Né? Eu acho que, assim, quando a gente fala da dupla Pedro e Gabigol, a gente tem que lembrar da contusão do Bruno Henrique. É obrigatório a gente lembrar. Porque eu não sei se haveria dupla se o Bruno Henrique estivesse aí, cara. Isso. Eu vou muito nessa linha. Então, não tem como, infelizmente, a gente esquecer essa trágica situação, cara. Porque o Bruno Henrique era um cara que ele vinha oscilando também muitas das vezes, como a maioria do time oscilou nas mãos do Paulo Souza. Mas sempre foi um puta de um jogador decisivo, um jogador em jogos importantes que aparecia e resolvia pra gente. E o jogador, ele entra na história do clube quando faz exatamente dessa forma, como o Gabigol fez a história no clube. Gostem vocês ou não do Gabigol, na final em Lima, porra. Eu tava lá e vi, caralho. O cara deixou 2 gols em 5 minutos e deu o título da Libertadores ao Flamengo. E ponto final, não tem mais discussão, não tem mais balela. Eu entendo que tem uma galera que não gosta, que quer o Gabigol fora, como eu também vi alguns insanos aqui pedirem o Pedro. Tem um amigo aí, o Adriano aí, que é palmeirense. Meu irmão, você vê, o Palmeiras está fazendo o dever de casa dele. Eu acreditava que o Palmeiras fosse perder força. Não parece. Tá aí, ó, 3-1 em cima do Botafogo. Teve um jogador expulso agora. Um jogador que, ao meu ver, ele desequilibra, ele atrapalha, sim, o contra-ataque do Botafogo, mas ele cai. Ele não foi na intenção de derrubar o atacante do Botafogo. Então, é até uma expulsão questionável, mas o Palmeiras está aí, ó. Está caminhando de forma coesa ali, né, para poder confirmar a conquista do título brasileiro. Beleza. Mas eu acho que esses são pontos que é importante serem colocados, Perrotinha. Eu não sei se eu consegui te responder, né, nessa linha aí. E de dupla, cara, se a gente começar e voltar no tempo, tivemos muitas duplas fantásticas. Uma dupla de peso, de bom peso, só que não conseguiu entregar os resultados que a gente teve. O Love junto com o Adriano. Era uma puta de uma dupla de ataque também, irmão. Era uma puta... Cara,
Tem um gol que o Adriano faz com o Wagner Love, que é sacanagem. A bola. Gol. A tabelinha. Ele sai do meio de campo tocando. Ele Flamengo toma a porra do gol, eles me saem, tocam a bola, a maioria toca para trás. Eles tabelaram, foram até o gol e fizeram a porra do gol, irmão. Assim, sensacional, extraordinário. Aquilo ali é sacanagem. Parece até coisa de videogame, de brincadeirazinha, entendeu? De pelada. Sacanagem aquele gol que eles fizeram. Então, a gente tem que ponderar. Tivemos muitas duplas boas. Mas eu acho que no fato de um completar o outro da forma que o Gabigol e o Bruno Henrique se completam e se conhecem, eu não sei se é porque, né, a gente tende a ter a memória mais recente, porque está mais próximo do que a gente vivenciou, e talvez isso acabe conduzindo a nossa opinião a tendenciar para essa dupla. Mas eu acho que os dois se completam de tal forma que vai ser difícil escolhermos aqui uma outra dupla de ataque que possa vir a superar os dois. Tem duas coisas para falar. A gente lembra muito do Bruno Henrique na Libertadores, né? O Bruno Henrique jogou demais e tal. O que o Bruno Henrique joga contra o Liverpool é uma sacanagem. Assim, para mim, ele foi o melhor jogador disparado daquele jogo. Ele dá uma canseira nos caras. Só que a gente perde o jogo, a gente não lembra muito, né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que vocês achariam da dupla Bruno Henrique e Pedro? Que é uma dupla possível também. É uma dupla possível, eu acho que assim, é porque a gente... Vamos considerar que o Bruno Henrique volte igual, tá? Vamos tentar tirar da nossa cabeça que o Bruno Henrique talvez não volte mais ser aquele que a gente conheceu. Vamos tentar considerar que ele volte igual. Cara, o Bruno Henrique tem tudo para dar certo com o Pedro. Mas assim, muito. Acho que mais até do que o Gabigol se bobear. No meu entender, tá? No meu entender. O Flamengo muda um pouquinho, porque o Bruno Henrique tem uma característica de outra posição, mas eu acho que o Everton Ribeiro no lugar do Gabigol e o Bruno Henrique ali, nossa senhora, vai muito bem. Vai muito bem. Mas, não sei pra tu, Alan. Não, eu acho que seria também uma excelente dupla, sim, Perrotinha. Mas nós teríamos que ver. Porque, assim, é igual aquela história do Santo Tomé, né? A gente só acredita vendo. Então, essa dupla teria que render e entregar resultados que hoje a gente tem visto o Gabigol entregar ao lado do Pedro. Agora, é importante dizer o seguinte, cara, que o Pedro hoje pegou o retorno do Everton Ribeiro e o Arrascaeta voltando a jogar bola pra caralho. Isso ajuda também demais.